Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu fiz um post no meu Instagram pedindo para vocês darem sugestões de temas de vídeo. Teve muita sugestão interessante, por isso eu achei mais fácil fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Normalmente eu faço um vídeo abordando uma única questão, mas nesse eu achei que seria interessante responder mais de uma pergunta no mesmo vídeo, para poder atender a demanda também de alguns de vocês que gostam de respostas mais rápidas e objetivas. Então, a Rosilândia Tabosa pergunta o seguinte: por que mesmo já tendo expandido sua consciência e mudado sua vibração, você ainda atrai pessoas e situações que não combinam com sua evolução? Gente, essa pergunta é muito interessante, eu já respondi em outros vídeos mais profundamente sobre esse tema, mas falando de uma forma mais clara e objetiva, o que acontece é que a mudança de consciência, ela não se dá do dia para a noite, ela é um processo, né? Então, muitas vezes a gente começa a meditar, começa a se autoconhecer, a vibrar amor, a desenvolver nossa inteligência emocional, começa a controlar, gerenciar alguns sentimentos de forma mais consciente. E aí a gente acha que imediatamente após a gente desenvolver certas percepções, a realidade externa vai mudar completamente. Não é assim que acontece, é um processo. Tudo se dá ao longo de alguns anos, às vezes de algumas vidas, até a gente mudar completamente a consciência. O fato da gente ter expandido um pouco a nossa percepção não significa que a gente tenha integrado completamente todas as nossas sombras. Então é muito comum, é muito esperado que a gente atraia ainda algumas relações indignas, que chegue até nós pessoas que aparentemente não tem nada a ver conosco. Mas se você tem uma perspectiva da vida que é uma perspectiva que não é materialista, você sabe que se chegou até você aquela situação ou aquela pessoa, em algum nível, de alguma forma, aquilo diz sobre você. Por isso que eu recomendo sempre aqui para vocês o livro do Dr. Len com o Joe Vitale, que é o Limite Zero, no qual ele fala muito sobre esse princípio da correspondência, que o que está fora também está dentro. Então essa mudança não se dá do dia para a noite, por isso que é comum que nesse processo de expansão da consciência a gente continue atraindo alguns relacionamentos meio complicados, mas agora, com a consciência atual, a gente já tem a possibilidade de falar não para aquilo. Porque antes, quando a gente estava totalmente inconsciente, quando a gente não praticava meditação, não estava mais predisposto ao despertar, né? A coisa chegava e a gente não sabia que era indigno. Então a gente se submetia ao vínculo, a gente se estrupiava todo, ou se estrupiava todo naquele vínculo, porque a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje, né? Muitos de vocês já estão adquirindo a consciência do que é uma relação digna e do que é uma relação indigna. E nesse processo vocês vão atrair relações indignas justamente para fazer esse treino de aprender a colocar limites e a falar não. Inclusive isso é algo que eu aprendi com o Ali Cravo, porque eu me lembro que numa das sessões de coaching online em grupo com ele, que eu fui a coordenadora, uma pessoa apresentou essa questão. Ela falou assim: eu tô mudando a minha consciência, eu não sou mais a pessoa que eu era antes, mas alguns relacionamentos mantêm o mesmo padrão de antes, de quando eu não tinha essa consciência. Por que isso acontece, né? E o que ele explicou para essa pessoa, que fez todo sentido para mim, talvez faça para muitos de vocês, é que essa mudança é um processo, que muitas vezes chegam pessoas na nossa vida para a gente aprender a falar não para aquela relação. A gente não está falando não para a pessoa, a gente pode continuar amando a pessoa, emanando energias amorosas à distância, porque no sentimento a gente não manda, mas a gente manda sim na maneira como a gente vai se relacionar com aquela pessoa. Porque às vezes existe amor entre ambos os lados, mas como eu falo ali, não existe preparo entre os egos para que esse amor seja vivido dignamente, né? Então aí é o caso da gente estabelecer limites claros e falar, bom, essa relação eu não quero.
E aí, de tanto você falar não para a indignidade, vai chegar um momento que você não vai mais atrair isso. Mas enquanto está chegando até você, é porque muito provavelmente, se você tem uma visão não materialista da realidade, você sabe que é porque tem algo para você aprender ali. Né? Então, se você costumava, por exemplo, no seu trabalho, ter relações indignas, pessoas que te perturbavam, que te incomodavam o tempo todo, aí você vai mudando a consciência, você começa a fazer oração para essas pessoas, para o mentor delas, para os seus, né? Começa a fazer oração para as pessoas que te incomodam, para o mentor delas, para ele poder direcionar aquela energia de forma favorável com o protegido dele. Você vai perceber que muito provavelmente esses incômodos vão diminuir muito, mas eles não vão cessar completamente, porque é um processo. Então, enquanto o incômodo existir, isso é a vida te falando que tem algo para ser olhado ali, tem algo para ser trabalhado, e às vezes demora muitos anos para a gente conseguir superar o mesmo padrão, né? E muitas vezes a gente não supera completamente, mas aquele treino vem pra gente ir aprendendo a falar não. Então veio a relação indigna, veio a pessoa te oferecendo migalha e você sabe que você não merece aquilo, que você merece um banquete, e a pessoa tá oferecendo migalha, só que antes, quando você tinha outra consciência, você estava recebendo migalha, você estava numa relação indigna, que você estava implorando para ser amado, para ser olhado, para ser amada, para ser olhada, e você não percebia que era indigno. Você tinha aquela ilusão que o outro ia mudar, que um dia ele ia perceber, ou ela ia perceber como você é importante para ele, ou é importante para ela, mas aquilo nunca acontecia, esse momento nunca chegava. E aí quando você desperta e você vai amadurecendo emocionalmente, vai percebendo a indignidade, você tem mais recursos internos disponíveis para estabelecer limites claros naquela relação para não atrair mais esse padrão. Mas enquanto o padrão está chegando até você, é porque tem algo que ele precisa te ensinar, tem algo que ele precisa te mostrar. Não é por acaso que aquilo está vindo até você, existe um propósito maior. Claro, desde que você entenda que você é um co-criador da realidade, desde que você acredite no princípio da correspondência e não tenha uma visão materialista da realidade de modo a achar que as coisas e as pessoas aparecem na sua vida por acaso. Se você entende a lei da sincronicidade, se você entende que nada é por acaso, você sabe que se uma relação chega até você, de alguma forma, é porque tem um propósito ali. Existe alguma correspondência em algum nível, e essa correspondência precisa ser olhada com carinho, trabalhada, não para você se culpabilizar de nada, mas simplesmente para você tomar consciência do que está fazendo aquele padrão chegar novamente até você. Quando você busca uma psicoterapia, por exemplo, e complementa a sua psicoterapia com terapias chamadas alternativas, né? Como, por exemplo, o Theta Healing, que é uma técnica que eu gosto muito, já indiquei muito aqui para quem sente afinidade. Se você complementa a sua psicoterapia com essas técnicas, você vai descobrindo mais claramente os recursos internos que você tem para lidar com essas questões e para não atrair com tanta frequência esse padrão. E quando atrair, saber falar não. Porque às vezes eu escuto a pessoa falando assim: ai, Gisela, eu só atraio homem casado, ou só atraio homem complicado, ou só atraio isso, só atraio aquilo. Ok, você atraiu, mas não é porque você atraiu que você tem que se relacionar com a pessoa. Você pode falar não, você tem a escolha de falar não. Então, se você só atrai homem casado e você está infeliz nesse padrão, você não é obrigado a se relacionar com o cara só porque você atraiu. Você pode falar não, não quero. Isso não é pra mim, isso não é digno pra mim, não quero isso pra minha vida. E aí você estabelece limites. É que tem pessoas que às vezes têm muita dificuldade de falar não e de estabelecer limite. E às vezes a vida traz esses treinos justamente para a pessoa aprender a falar não na vida dela e com isso conseguir atrair relações mais dignas e saudáveis. Aí numa outra pergunta a pessoa fala o seguinte: eu quero saber os impactos positivos da mudança planetária. Gente, para quem é espiritualista já sabe, né, e o Emmanuel falava isso, o Chico Xavier falava isso, Kardec falava isso, sobre esse período de transição. Então o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações e está se tornando um planeta de regeneração. Segundo o Emmanuel, a regeneração total vai se dar no ano de 2057, mas agora a gente já está vivendo esse processo de transição. Então o mundo não é totalmente mais provas, expiações e não é regeneração.
A gente está justamente, né, nesse período de mudança, por isso é um período muito intenso, onde tem muita sujeira vindo à tona, para que a limpeza possa se dar. E pelo que eu tenho lido e pesquisado sobre esse assunto, né, sobre o que será um planeta de regeneração, pelo que eu leio também das obras do Chico Xavier e pesquiso sobre o assunto, ele fala que nessa nova era a gente vai superar muito da vaidade, da competição, das guerras, da comparação. Porque num planeta de provas e expiações, o que impera é a competição entre as pessoas, é a disputa de poder, o sentimento de domínio. Não é o amor, né? Não é a compaixão, não é a solidariedade, não é a caridade. E agora o que vai acontecer, enquanto a gente estiver transitando para a regeneração e depois, quando a regeneração se instalar completamente em 2057, o planeta não vai se curar completamente de todos os males. Obviamente não vai ser um planeta feliz, não vai ser um planeta perfeito. Vai haver dualidade. Mas essa dualidade vai ser um pouco menor do que a que existe hoje, porque vai existir uma predominância da luz. Então, uma predominância da amorosidade em relação à vaidade, em relação aos jogos de poder, né? Então não vai ter esse domínio do mal, entre aspas, como existe num planeta de provas e expiações, que ainda é a configuração do nosso planeta, que felizmente está mudando. Aí tem uma outra pergunta da Karina Menezes, que ela fala: como se reconectar consigo mesmo após uma decepção tão grande que te fez perder a noção de quem você é? E, gente, é muito comum, né, quando a gente vive um trauma muito grande, uma ferida muito grande, até a gente poder superar esse luto, superar essa dor, essa perda, conseguir ressignificar isso, em geral leva de 3 meses até 1 ano, pelo menos. Algumas pessoas não conseguem vivenciar todos os estágios do luto plenamente e elas têm muitos períodos de flashback, elas ficam voltando para o trauma mesmo depois de 1, 2, 3, às vezes 10, 15 anos que aquilo aconteceu. Situações externas, palavras específicas, coisas que elas olham podem servir como gatilho para trazer aquele trauma à tona, porque aquilo não foi totalmente ressignificado, totalmente superado. E é importante dizer, gente, que por mais que a gente consiga ressignificar o trauma, né, algumas feridas ainda ficam. É comum que a gente consiga se lembrar daquilo depois. Mas dependendo da nossa consciência, a gente consegue se lembrar sem se identificar. Esse processo é um processo lento, a gente precisa ter muita compaixão com a gente mesmo para conseguir superar essas dores, porque elas não são superadas do dia para a noite, e o principal é que a gente tenha coragem de enfrentá-las, porque muitas vezes quando a gente vive uma situação difícil, pessoas que nos amam com as melhores das intenções ficam falando assim: ah, não chora não, isso vai passar, isso não foi nada. E às vezes essas pessoas não percebem, mas elas estão invalidando a nossa dor. E para poder curar uma ferida, para poder curar uma dor, a gente tem que vivê-la, a gente não pode negá-la, né? O Osho fala muito isso, que para você poder curar uma ferida, ela tem que ser trazida à luz, tem que ser trazida à consciência. Não adianta você negligenciar, negar, fingir que não é com você ou ficar simulando uma alegria que não existe. Então é importante sim a gente encarar as dores, a gente chorar aquilo que a gente tem que chorar, para a gente poder ressignificar esse padrão. Se você puder buscar uma terapia, né, para você trabalhar essa questão individualmente e profundamente, é aconselhável. Tem terapeutas que são especialistas em trabalhar em situações de luto, situações de crise. Tem terapias específicas, como a terapia haitiana, bioenergética, que você consegue ressignificar esses padrões através de exercícios corporais, através de massagens que vão te ajudar a flexibilizar suas couraças de defesa. Enfim, tem o Theta Healing também, que pode te ajudar a ressignificar esse padrão com a mudança de crenças. O principal é que você busque ajuda profissional se você sentir que não está conseguindo lidar com os seus próprios recursos internos, porque, gente, recurso interno todo mundo tem. Que se a gente não tivesse recurso interno, aquela situação não chegaria até nós. Então a gente sempre tem recursos para lidar com o que quer que chegue até nós. O que acontece é que às vezes a gente está tão inconsciente, tão distante da gente,
que a gente não consegue acessar esses recursos sozinho ou sozinha. Então a gente precisa da ajuda de um profissional, que é aquela pessoa especializada, que vai nos ajudar a acessar esses recursos internos, de modo a acolher a nossa angústia, de modo que a gente consiga lidar com essas dores de maneira mais consciente e mais clara. A dor, ela não some completamente nem do dia para a noite. É um processo, é um treino diário e constante, principalmente através da meditação, se você sente afinidade com a proposta, de modo que você possa se reconectar com o seu verdadeiro centro, com o seu verdadeiro eu. Como eu sempre falo aqui, já falei muito sobre isso, em especial no meu vídeo sobre ego, que eu falo o que é o ego e como a gente pode transcender esse ego. O Osho fala muito que o ego é o nosso falso eu, ele é constituído nas relações, em especial até os 7 anos de idade, e é através do olhar para fora, do que os outros falam sobre nós, que a gente aprende quem a gente é. Então o processo de autoconhecimento é justamente essa desidentificação desse falso eu, do qual a gente aprende a acessar a nossa verdadeira essência. Mas para que isso aconteça, é preciso um treino diário e constante de meditação, de autoconhecimento, para que você possa se conectar com o seu verdadeiro ser. E a boa notícia, isso que é incrível, gente, é maravilhoso a gente saber que a gente tem uma essência. Se você não tem uma visão materialista da realidade, você sabe que você tem uma essência. E que independente do que aconteça com você, existe algo que é inabalável, que é o seu verdadeiro eu, que é a sua essência. Então, por mais feridas que você tenha na alma, existe algo que está totalmente imaculado, que é essa essência. Então, eu acho muito recomendável que você procure fazer um processo psicoterápico para conseguir ressignificar esses padrões, curar essas feridas na medida do possível. Mas, em paralelo a isso, recomendo muito que você faça meditações diárias e constantes, que você treine muito a respiração, em especial a respiração diafragmática. Tem um vídeo do Ali Cravo que se chama Relaxamento Cardiorrespiratório. Ele é maravilhoso para fazer essa soltura do diafragma, para você treinar a sua respiração. Ele simula a respiração do sono. Então, conforme você vai fazendo aquela respiração, você vai percebendo que automaticamente a sua consciência já vai mudando. Isso é uma coisa até que o Osho fala, é impossível a gente ficar com raiva quando a gente respira profundamente. Porque a respiração profunda, ela altera a consciência na hora. Pode experimentar, se você respirar profundamente umas 3 vezes, vem comigo, ó. Vamos lá. Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Percebe que só de respirar profundamente 3 vezes, que é uma coisa tão básica, tão simples, seu olhar já mudou, sua consciência já mudou? Você imagina fazer isso todos os dias por 5, por 10 minutos, pelo tempo que você puder, que seja 1 minuto, é melhor do que nada. Naquele momento, pós-respiração, você vai perceber que a sua consciência vai estar muito mais cristalina, muito mais límpida. E vai estar mais fácil, inclusive, para você acessar a sua intuição, para você se conectar com o seu verdadeiro eu. Então você pode fazer, por exemplo, uma meditação, e tem vídeos aqui no canal ensinando a meditar, e no estado meditativo você faz essa respiração mais profunda. Ou antes de meditar também é possível, né? Você faz essa respiração, você vai mudando a consciência, você vai percebendo que até o seu olhar muda, o seu tom de voz, seu jeito de falar e seu jeito de olhar para a realidade também começa a mudar. E aí vai ficando mais fácil de você acessar o seu verdadeiro eu. E a boa notícia é que é impossível você se perder totalmente de si mesmo. Você pode ter um período da sua vida em que você está muito identificado com o ego, com o seu falso eu, né? Por conta de questões que você sofreu, de crenças que você tem. Então você está muito conectada ou conectado com o falso eu. E aí você tem aquela sensação que a percepção está nublada,
que você não sabe para onde ir, mas o que é mais incrível é que você tem um GPS interno, que é justamente a sua essência, e você pode acessá-la quando você quiser, com um treino diário e constante. Então a boa notícia é que não dá para cortar 100% de relação com essa essência, porque ela está aí dentro de você. É só você ter essa coragem de fechar os olhos, de olhar para dentro e mudando a respiração e percebendo a mudança de consciência. E aí o que é bacana de você fazer também no estado meditativo é você ter um caderninho no qual você vai anotando as suas intuições, seus insights, suas percepções. E aí com esses treinos, né, de respiração, você vai percebendo que aos pouquinhos você vai conseguindo se reencontrar com esse verdadeiro eu. Para quem acredita, nós temos mentores, nós temos anjos de guarda. Então muitas vezes a gente tem ilusão de solidão, que a gente está muito identificado com o ego, mas a gente nunca está sozinho. É só a gente parar, respirar, mudar a frequência, que a gente já começa a sentir essa conexão espiritual. Muitas vezes nossos mentores não conseguem falar conosco ou nos transmitir as intuições necessárias, porque a gente está vibrando numa frequência muito alta de raiva, de medo. E aí quando a gente faz essa meditação, esse silenciamento do ego, e no período pós-meditação, no estado meditativo, né, a gente deixa as intuições fluírem, faz esse relaxamento cardiorrespiratório que o Ali Cravo sugere, tem no canal dele, né, no YouTube, é só digitar relaxamento cardiorrespiratório Ali Cravo, que facilmente você vai encontrar o vídeo. Você vai fazendo esses treinos, você começa a perceber que até durante sonhos você começa a ter respostas, insights, começam a aparecer pessoas na sua vida que vão te falando de livros, de cursos, e os sinais começam a pipocar diante de você de uma forma totalmente não linear. E aí é preciso que você esteja atento para conseguir perceber esses sinais, né? Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se fez sentido para você, se tocou seu coração de alguma forma, deixa eu saber, deixa seu like aqui para mim, compartilha com os amigos. Vamos compartilhar a luz, gente, vamos compartilhar amor. Se você sente que pode ser um canal de amor, um canal de luz, compartilhe coisas boas, palavras positivas, notícias de luz, para a gente poder fazer uma revolução verdadeiramente amorosa nesse plano. Então é isso, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.